Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Andenberg para mais uma aula de geografia para a turma do oitavo ano, tá bom? Vamos iniciar os conteúdos aí da segunda unidade. E o primeiro conteúdo da segunda unidade que nós vamos discutir aqui é o do conteúdo do capítulo 5 do nosso livro de geografia, regionalização físico-cultural do globo. Vamos entender aí como é que se dá esse processo de regionalização, tanto do ponto de vista físico, quando fala físico no sentido do que emerge a superfície terrestre, quanto também dos aspectos culturais, quando se trata do homem inserido nessa superfície terrestre. Vamos lá? Vamos entender um pouco isso aí. Aqui já tem uma chargezinha, né? O senhor já ouviu falar da vaca mundi? Uma vaca com o mapa mundi. Engraçadinho, né? Vamos lá, galera. É o seguinte, ó. Primeiro, o que o capítulo aborda? Vamos fazer uma introdução aqui, né? Para lembrar que essa aula também vai ser dividida em duas partes. A primeira parte é essa. Vamos lá. Esse capítulo, eu sempre gosto de ler o início, que é legal, que dá um panorama geral do que o capítulo vai abordar, né? Nesse capítulo, vamos iniciar os estudos sobre regionalização no espaço mundial. Isto é, aprender como dividir o mundo em grandes regiões. Você vai compreender a divisão regional fundada principalmente em fatores físicos ou naturais. A divisão por continentes, que leva em conta a localização e o tamanho das terras emersas. Também vai conhecer que fatores culturais são importantes para essa divisão, utilizada há vários séculos por navegantes e estudiosos da superfície terrestre. Primeiro, é fazer uma compreensão de como é que se dá o processo de divisão das regiões, a divisão regional, entender, consequentemente, entender a praticidade da regionalização, como é que se aplica a regionalização, como é que é entendido a regionalização do espaço mundial. É nesse sentido. Divisão do mundo por regiões e vai ter a compreensão tanto do aspecto físico quanto do aspecto cultural, né? Divisão por continentes. Vamos lá, como regionalizar o espaço mundial? Olá, é o seguinte, galera. Consiste em dividi-lo em regiões, através de características comuns. Esse é o primeiro passo da regionalização de um espaço. Dividir por regiões em característica comum. Há várias regionalizações possíveis, várias perspectivas, porque vai depender da forma de como você vai caracterizar cada região. Por isso que há várias regionalizações possíveis. Olá, há várias regionalizações possíveis para o mesmo espaço e a cada delas visão de objeto. Cada delas visão de um objeto. Não existe uma regionalização melhor do que a outra, mas uma pode ser mais adequada do que a outra para determinada finalidade. Isso é de tamanha importância. A compreensão, o mapeamento, a forma de como é que se dá a regionalização, quais são seus objetivos, vai distinguir quais são as suas finalidades. Certo? Sem nós hierarquizarmos o que é bom e o que é ruim. Basicamente entender qual é o papel dessa regionalização. Tá bom? Sem dramas. O mundo pode ser regionalizado por continentes, olha lá, os tipos, né? Por paisagens naturais, países desenvolvidos e subdesenvolvidos, grandes culturas e civilizações, principais idiomas, como é o caso aqui abaixo, ó, e entre outros critérios. Aqui é um mapa mundial, mas acerca de quê? Uma regionalização acerca de que perspectiva dos idiomas, né? Nesse sentido, dos idiomas. Inglês amarelinho. Aí onde há uma predominância do idioma inglês, onde há também como língua oficial, se destaca. O amarelinho aqui, ó. Inglês. Cadê a nossa língua portuguesa? Língua portuguesa. Português aqui, ó, a corzinha qual é? Brasil, Angola, Moçambique, entre outros. Vamos lá. Dando continuidade aí, aqui vai falar sobre o exemplo da regionalização do espaço mundial mais tradicionais, que é a ideia, por exemplo, dos países norte e países do sul, que são chamados norte e sul geoeconômicos, que a gente discutiu no capítulo anterior, se eu não me engano, no capítulo 3. E vamos dar continuidade aqui. Vale lembrar que é responder todas as atividades do capítulo, viu, galera? Todas. Quando eu termino toda a exposição do capítulo, eu venho em seguida e corrijo. Vamos dando continuidade. Então já sabe como se regionalizar um espaço, né? Vai se regionalizar o espaço de que maneira?
Vamos lá, a regionalização se dá através do que? Em que divida as regiões por características em comum e que determine finalidades cada região, compreensão do mapa, né? O que são os continentes? Costuma-se reconhecer 6 continentes na superfície terrestre. Quais são? América, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida. Este último continente, pelo fato de ser relativamente inóspito, o que significa isso? Que não há condições de habitação permanente. É o único que não é intensamente ocupado e nem dividido em países ou estados nacionais. Um único, é a Antártida. Os continentes são... Todos os outros são regionalizados. Tem sua dinâmica e sua divisão organizacional com regiões e países, estados nacionais. América, Europa, Ásia, África, Oceania, menos a Antártida. Os continentes são imensas massas sólidas na superfície terrestre, diferentes das ilhas, que são terras imersas menores. É a proporção maior, é a extensão maior. As extensões maiores que ocorrem na superfície terrestre são os continentes. Sabemos que a maior parte da superfície terrestre é constituída por oceanos e mares. Eles abrangem, pessoal, 73% dos 510 milhões de quilômetros quadrados que corresponde à superfície total do nosso planeta. Beleza? Os continentes e as ilhas só correspondem a 27% da superfície terrestre. 73% é de água. Os 6 continentes da superfície terrestre, vamos aprender a memorizar, galera. Porque eu percebo nas provas a galera tem dificuldade de localizar os continentes. Galera, América, hemisfério ocidental, sul e norte, ó. América, África, Europa, Ásia, Oceania e Antártida. América, África, Europa, Ásia, Oceania e Antártida. América, África, Europa, Oceania, Ásia, África, Europa, Ásia, Oceania e Antártida. Beleza? Vamos lá, essas partes sólidas imersas no globo terrestre são as que mais nos interessam, porque são os continentes e é onde nós, seres humanos, vivemos, né? Onde nós construímos nossas habitações, estradas, campos, constituem sociedades, perspectivas, estruturas econômicas e por aí vai. Entre elas tem os países, os estados nacionais, os territórios e por aí vai. Existe, além da regionalização do continente, existe a regionalização dos estados, né? Estados-nações. Portanto, uma regionalização do mundo com vistas a estudar os países, as regionalizações humanas e econômicas do globo, vai levar em conta essencialmente os continentes e ilhas. Obviamente, olha aí a percepção e a distinção das formas de regionalizar, de compreender, de entender. Se nós falarmos de uma regionalização política e econômica, obviamente que nós vamos se referir a continentes que são povoados por seres humanos. Tá bom, galera? E todas as suas estruturas de estados e por aí vai. Como saber se a porção terrestre é uma ilha ou um continente? O critério é a extensão territorial. Sabemos que tanto as ilhas quanto os continentes são porções de terra cercados de água por todos os lados. As ilhas, porém, são porções de terra bem menores que os continentes. Por conversão, os estudiosos estabeleceram que a Austrália é o menor de todos os continentes e a Groenlândia é a maior de todas as ilhas. A Austrália representa 7.741 km² e a ilha da Groenlândia 2.175.600 km². Existe uma distinção nesse sentido do que é uma ilha e do que é um continente. Se baseia-se no sentido de extensão territorial. Obviamente, quanto maior uma extensão territorial, mais ela se encaixa em uma perspectiva continental e não como ilha. Quanto menor, se caracteriza como uma ilha. Então, sobre parâmetros, se baseia-se da seguinte maneira: abaixo de 2 milhões de quilômetros, abaixo de um território de 2 quilômetros quadrados, como é o caso da Groenlândia, é caracterizado como ilha. E acima de 7 milhões de quilômetros quadrados é caracterizado como porção continental, parte continental. É evidente que essa distinção entre ilhas e continentes
não é totalmente objetiva, pois seria possível, por exemplo, considerar a Austrália a maior ilha ou então a Groenlândia o menor continente. Mas a maioria dos estudiosos estabeleceu que a Austrália e o conjunto das ilhas que estão próximas formam o continente da Oceania. Praticamente todos os livros e revistas especializados consideram a Groenlândia uma ilha, apesar da sua grande extensão. Portanto, todas as porções territoriais iguais ou menores que a Austrália são continentes, e todas iguais ou menores que a Groenlândia são ilhas. Esse é o critério geográfico para separar ilhas de continentes. Esses são os parâmetros da geografia nos dias atuais do que é continente e do que é ilha. Vale lembrar que esse parâmetro é de fundamental importância para entender a regionalização, a compreensão do que é uma regionalização, das características comuns para definir o que é ilha e o que é continente, tá bom? Dando continuidade, as massas continentais, o mundo físico, vamos entender isso aí. Existem 4 grandes massas continentais, né? E aí, quando se trata dessas. No interior dessas massas continentais, existem as divisões continentais para descrever América, Europa, Ásia, Oceania e por aí vai. Vamos lá. Massas continentais ou imensas porções territoriais na superfície terrestre. Aqui o mapa físico, obviamente, aqui vai falar, basicamente, aqui está se tratando de relevo. Relevo do mapa mundi, né? Mais da superfície terrestre mesmo. Existem 4 grandes massas. Vamos lá. A grande massa formada por Ásia, Europa e África, que é caracterizada por séculos pela Europa como o Velho Mundo, tem cerca de 84 milhões de quilômetros quadrados. O Velho Mundo é caracterizado como a Ásia, Europa e África. Esse é o chamado Velho Mundo. Corresponde, pessoal, 57% das terras imersas. Trata-se, portanto, da maior porção sólida da superfície terrestre. O continente americano, galera, que é conhecido desde o final do século XV, que é chamado de Novo Mundo, ou Novo Continente, é formado pela América do Norte, América Central, América do Sul, e tem aproximadamente 40 milhões de quilômetros quadrados. Corresponde a 28% da parte sólida da Terra. Essa é a América. A caracterização dele, das massas continentais, é chamado de Novo Mundo. E tem a Oceania, que é caracterizada como Novíssimo Mundo. Novíssimo continente. É constituída pela Austrália, principalmente, e por uma série de ilhas ao seu redor. A ilha Nova Guiné e as 2 principais ilhas que formam a Nova Zelândia, a ilha da Tasmânia, as Ilhas Carolinas, as Ilhas Marshall, as Ilhas Salomão, Nova Ciledônia, entre outras muitas. A Oceania aproximadamente tem 7.700.000 km², abrange 6% de total das terras do mundo. E por último, há o continente Antártico, que tem aproximadamente 14 milhões de km², que corresponde a 9% da Terra. Quantos continentes existem no chamado Velho Mundo? Existem 3 continentes, galera, no Velho Mundo. Quais são? Europa, Ásia e África. No Velho Mundo, nessa porção continental, existem quantos continentes? 3. Nessa imensas porções territoriais, o Velho Mundo, existe Europa, Ásia e África. O Velho Mundo há 3 continentes, Europa, Ásia e África. Essa divisão baseia-se em aspectos históricos e culturais. Durante milênios, essas 3 porções territoriais foram palcos de histórias diferentes, de distintas sociedades que foram constituindo e se desenvolvendo. Apesar de o Velho Mundo formar de fato um único bloco continental, admite-se que nele há 3 partes bem diferenciadas ou 3 continentes. Que é claro isso do ponto de vista histórico, né? Tanto da formação dos povos da Europa, da Ásia e da África. Por isso que há essa distinção no Velho Mundo em 3 continentes. Tá bom? Porque a compreensão dessa regionalização não é somente física, é cultural, é histórica. Tranquilo? Do ponto de vista físico, a Europa ela pode ser considerada uma península da Ásia. No entanto, mas do ponto de vista cultural, percebe-se uma distinção, diferença da formação dos povos europeus para os povos asiáticos.
Europeus e asiáticos representam tradições de idiomas e níveis de vida médio bem diferentes. Da mesma forma, os países europeus e os asiáticos, em geral, são bastante diferentes dos países africanos. Portanto, do ponto de vista humano, isto é, em uma perspectiva política, econômica e social, que podemos afirmar que o Velho Mundo é formado por 3 continentes. Veja o mapa ao lado que apresenta a separação e a questão da história, que por aí vai. Os limites atuais, né, da compreensão desse velho mundo. Vamos lá, terceiro e último dessa primeira parte. A atual configuração dos continentes. Como é que se dá isso hoje? Lógico que hoje, principalmente, muda constantemente, né? As sociedades humanas mudaram muito, se nós compararmos, né, o que era a Idade Antiga para a Idade Média, ou da Idade Antiga para a Idade Contemporânea. Isso faz com que também transforme toda a dinâmica de como o ser humano lidar com toda a superfície terrestre. 1000 anos é um período de tempo extremamente longo para a humanidade, mas breve para a história natural do nosso planeta. Muito breve para a história natural do nosso planeta. Para as transformações das rochas ou a configuração dos continentes, por exemplo, 1000 anos é um período muito curto. Esse tipo de transformação leva mais tempo, geralmente milhões de anos. Dessa forma, podemos perguntar como seriam os oceanos e os continentes há milhões de anos. Quando os continentes adquiriam a atual configuração? Aí a gente vai entender um pouco da teoria do movimento das placas tectônicas, né? Deriva continental, né? Teoria da deriva continental. Vamos lá, esse processo foi um processo que durou milhares de anos. É um processo chamado um processo natural da evolução geológica do nosso planeta. A divisão da superfície terrestre em porções líquidas e partes sólidas ou terrenas imersas. As partes líquidas, os oceanos e mares, as sólidas são as terras imersas que formam os continentes e ilhas. Essa distribuição, galera, ela de terras imersas, águas da superfície terrestre, mudou bastante com o tempo geológico. Por exemplo, na era paleozoica, que é um período dado pelos geólogos para a geologia, que é entre 540 a 220 milhões de anos atrás, havia um imenso continente unificado que se chamava Pangeia, que no grego pan, todos, tudo, e geia, terra. No decorrer de milhões de anos, esse continente se dividiu em 2. Gondwana, que englobava o que hoje são América do Sul, África, Austrália e Índia. Né? A Gondwana era 2, era a Gondwana e a Laurásia, que abrangia o que hoje é correspondente à América do Norte, Europa, Ásia e Ártico. Aqui o processo de evolução, né, de transformação da superfície. A Pangeia quando era tudo unificado, e depois foi separando-se. Gondwana, Laurásia. A cada ano, a América do Sul se afastava cerca de 2,5 centímetros da África. O formato da América do Sul, como se observa nos mapas, ajusta-se quase perfeitamente ao contorno da África, como em um quebra-cabeça. Esse fato deu origem à teoria da deriva dos continentes, que hoje foi incorporada à teoria das placas tectônicas. A teoria da deriva continental, galera, iniciou-se com o cientista alemão Alfred Wegener, o qual argumentou que a América, a Euroásia e a África teria formado no passado um remoto um único continente. Apesar que na época gerou-se polêmica, mas nos anos 60 se fortaleceu, quando tiveram vários indícios que de fato o que ele estava falando tinha coerência. Hoje sabe-se que não. Atualmente ela é aceita e foi aprimorada. Hoje sabe-se que ela não são apenas continentes que se movimentam lentamente, mas as placas tectônicas, que incluem também o fundo e o assoreamento dos oceanos, movimentam-se e transformam-se a superfície terrestre. Na realidade, tanto os continentes quanto o fundo dos oceanos, isto é, as terras imersas, formam enormes placas. Enormes blocos de rochas chamadas de placas tectônicas, que elas se movimentam através da geração de energia por parte dos magmas. E desta forma é possível afirmar que a litosfera, ou seja, a crosta terrestre, não é um bloco de terras único e sem divisão. Ao contrário, a camada sólida do nosso planeta é fraturada.
dividida em placas tectônicas. Os movimentos dessas placas geram zonas de atrito, e que são as chamadas zonas de convergência e zonas de divergência. E nessas zonas estão as principais áreas de instabilidade tectônicas, principalmente as de convergência, que é por isso que promove terremotos, erupções e por aí vai. Além da superfície, galera, terrestre, aqui na superfície terrestre, abaixo dessa superfície terrestre, tanto dos oceanos quanto dos continentes, existem placas rochosas que se movimentam, e que essa dinâmica de movimentação em zonas de convergências de divergências faz com que transforme e modifique a superfície terrestre. Faz com que os continentes se formem, se afastem, se aproximem e por aí vai. Por isso que tem lógica o que foi a teoria da deriva continental, no sentido que o único era a Pangeia, depois se separaram Goldman e Laurent, e posteriormente sobre os continentes que hoje nós entendemos. Finalizamos essa primeira parte. A segunda parte vamos dar continuidade sobre as novas noções do velho e do novo mundo e novíssimo mundo. Vamos detalhar com mais calma isso aí. Então é basicamente isso, pessoal. Nossa primeira parte do capítulo 5. Regionalização físico-cultural do globo. Então até mais, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.